estendido. Então, quer dizer, então, quem vai para a certificação 4 horas da tarde, essa pessoa não está funcionando no horário estendido. Então, é importante a gente entender aqui por que nós fizemos as conferências online, por que lá no Porto Rico eles fazem as conferências online à noite. É porque durante o dia as pessoas estão com o trabalho deles, ou estão no espaço, ou estão fazendo protocolo, ou estão fazendo outras atividades. Então, é importante o porquê dessas conferências. Essas conferências vão acontecer todas as terças e quintas, 21 horas do Nordeste. Independente se tem horário de verão ou não, 21 horas do Nordeste, porque facilita que as pessoas saem do espaço às 8 horas, 8h30 no máximo, e elas estejam aqui às 9 horas. Beleza? Então, vamos começar a nossa conferência de hoje. E essa conferência nós vamos começar nós vamos começar essas nossas conferências fazendo duas coisas. Número 1, a gente vai estar... Eu queria ouvir 2 pessoas ou 3 no máximo, tá? Esquece de todas aí, 2 só. Eu vou ouvir logo... deixa eu ver quem é que está aqui. Quem é que teve evento no final de semana passado? Levante a mãozinha. Levanta a mão. Eu não estou vendo ninguém. Tem alguém? Lali e Josemar e Mário. Então, vamos lá. Lali, fala para mim, Lali, vem no microfone e fala rapidamente, tá? 1 minuto, como que foi o final de semana, como foi o evento. E o seu evento foi maravilhoso, eu tenho certeza. Deve ter sido o melhor evento do Brasil. Fala aí, Lali, como foi o evento, o que você aprendeu e o que você decidiu que vai aplicar. Vamos lá. Bom, nosso evento, a gente teve um STS com um presidente muito animado, muito entusiasmado, chamado Hélio Artuso, aqui em Maceió. Nós traçamos as metas para os 4 trimestres dos anos, em todos os pilares, né? Foi no pessoal, foi no financeiro, foi dos sonhos, foi do trabalho. E o que é que mudou para mim? Mais uma vez eu tive a certeza que eu estou no caminho certo, né? Eu faço em casal com o Mário, que está aqui também nessa sala. Mais uma vez eu tive a certeza de que em 2019 nós vamos atingir a equipe mundial ativo, nós vamos ser clube dos 50 no Best Maceió, nós vamos até o final do ano chegar a nível de Get, porque aquela limusine eu também quero passear. Eu não quero só ficar vendo em vídeo o pessoal que está virando Get passear, não. Eu quero estar lá dentro com a minha família também curtindo, porque essa empresa pode proporcionar isso para a gente. Beleza, Lali. Muito show. Beleza. Josemar, você também teve STS esse final de semana, Josemar? Se puder falar para a gente. Só um minutinho. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Depois do Josemar, vem Leilane, por favor. Tá, Leilane? Muito bem. Nós estivemos no Best of the Best em Ribeirão Preto, né? Nada mais, nada menos com Henrique Varela Júnior, né? Onde nos inspirou bastante e muitos aprendizados, e como meta a gente começou já desde ontem a retomar todos os nossos contatos, os nossos ex-supervisores, né? Estamos animando o grupo e o objetivo é chegar até o final do ano como Get. Valeu, Josemar! Senti mesmo, hein? Passou da hora, né, mestre? Você merece, tem experiência, tá na hora mesmo. Parabéns aí pela decisão. Leilane Dias, Leilane Ferreira, fala pra gente, Leilane, em 1 minuto, como foi o evento, decisão que você tomou. O evento foi emocionante, né? Com o recebimento do Get da Milena, a gente pôde se ver um pouquinho naquele momento de conquista, aprender um pouquinho, e esse treinamento, Elton, vou te dizer, nunca fiz um treinamento tão completo e assim, com tanta perspectiva de mudança. Já planejamos o ano de 2019 todinho com aquele treinamento e a gente já tem a perspectiva também lá ali do Clube de 50, nós vamos duplicar espaço, nós vamos chegar com 50 a mais até o final do ano, a equipe mundial ativo. Rapaz, Leilane, se você começar a me ouvir, você vai virar Get, tá? Amém! Beleza.
Então, galera, é isso aí. O importante é a gente, quando sair do evento, não deixar esfriar, tá? Então, sugiro todo mundo, saiu do evento, releia o que você anotou naquele evento até o próximo evento. Vai lá lendo, que ninguém anota o que não acha que é legal. Então, durante um mês, geralmente, a gente tem entre um evento e outro, vai lendo tudo que aconteceu, que você anotou de legal, porque senão, se você deixar esfriar, a gente volta pela normalidade, beleza? E agora eu queria ouvir agora, vamos lá, Carol. Carol tá acordadaça. Carol, fala para mim, Carol, eu vou escolher duas pessoas, tá? Uma já escolhi Carol, e fala para mim, Carol, da última aula para cá, da última semana para cá, tá? Se você fez novos participantes que não eram participantes de Espaço Vida Saudável e se você fez alguma venda de produto fechado. Eu não quero saber do valor da venda, não, tá? E nem o valor do acesso. Eu quero saber qual foi o processo, tá? Como que você conseguiu fazer um novo participante ou como você conseguiu fazer um novo cliente? Maravilha, boa noite. Quando a gente voltou do BEST, já tinha mais de 10 participantes, né? Que até hoje a gente vê gente nova, que já foi na semana que a gente estava no BEST. A gente está acompanhando essas pessoas. Essa semana a gente fez 6 novos de Instagram, fazendo protocolo. Então, a gente está bem animado, fez venda de produto fechado. Hoje a menina fechou o desafio 15 dias. Mas é chegar, apresentar a pessoa, o espaço, deixar a pessoa bem à vontade, ir sondando a necessidade dela e numa brecha, a gente não é insistente de vender produto. Não, a gente quer ver o que se encaixa melhor para ela e numa brecha, aí sim a gente oferece um desafio, um projeto de mais tempo. Mas desde o BEST a gente está bem animado e assim, produtivo. A gente não estava fazendo o protocolo como deveria e já estava tendo resultado, né? Porque teve resultado enquanto a gente estava no BEST. Quando a gente voltou, determinado em fazer do jeito que tem que ser, de só dormir, depois que fizer tudo, aí está muito melhor. Então, esses 2 dias foram 6 novos e animado. Beleza. Esqueci de alguma coisa? Não, excelente. Eu só queria ouvir alguém, Magno Jacobson, pode falar para a gente alguma coisa aí, ou de venda ou de recrutamento da última semana para cá de novos? Estão me ouvindo? Beleza, perfeito. Então, a gente teve também um evento aqui, né, com nada mais, nada menos do que Jaime Cosmo, foi realmente incrível, ele veio já na quinta-feira, então a gente estava desde quinta aqui, né, ele está numa animação incrível, declarando a todo tempo que vai ser chairman até o final do ano. E isso inspirou muito a gente, né? Porque a gente estava aqui trabalhando, né? Contra o tempo e como eu falei até contigo hoje, né, Wellington, que a gente acaba perdendo aquela essência do Espaço Vida Saudável e agora a gente está voltando com tudo, né? Para dentro dos espaços, para encher os espaços, com essa ideia dos box aí agora também. A gente, lá em Porto Alegre mesmo, eu peguei aquele teu treinamento que tu deu no BEST, já dei uma estudada nele, depois do evento lá eu já conversei com um supervisor lá, que ele estava muito focado em vendas e tal, mas não muito inserido dentro do espaço, já vendi a ideia para ele, já está animado para fazer o estágio dele agora, né, e já assumiu um turno lá do espaço do nosso amigo Douglas lá, que está querendo, que vai chegar a Get esse ano também. E a gente está aí animado, entusiasmado para chegar a milionário ainda esse ano, até dia 31 de dezembro a gente já declarou para chegar a equipe de milionários. E quem sabe, né, para Deus nada é impossível, quem sabe a gente pode ser essa quinta pedra aí do Jaime. A gente está realmente muito entusiasmado com o que vai acontecer agora aí nos próximos meses, porque olha, era exatamente o que tá, sabe quando tu busca assim, quando tu busca em Deus alguma coisa diferente, alguma coisa que pudesse, né, alavancar o nosso negócio. E aí tu veio com esse treinamento aí do horário estendido, eu falei, caraca, velho, era exatamente o que a gente estava precisando. Então a gente focou muito agora nos últimos 40 dias já, amor? Nos últimos 40 dias a Jordana entrou num desafio de perda de peso aqui de novo, né? Porque a gente sabe que o nosso negócio ele começa pelo resultado de produto, ela tá secando, tá ficando, né, top das galáxias, e aí isso já acabou fazendo muita venda, a gente já começou a vender muito produto de novo, né, dentro do Espaço da Saudável, aumentar os nossos números de participante, e aí a questão do recrutamento é uma consequência, né, a gente fez um coquetel de clientes dentro do nosso espaço,
O sistema que a gente está trabalhando aqui de Porto Alegre, estão fazendo também uma festa de cliente, né? Que eu não sei se o Jonathan Rodrigues lá ele faz isso também de festa do cliente, mas veio o Luciano Oliveira, ele teve aqui no último evento o Top Meeting que foi feito, e ele falou muito bem da festa do cliente. Então a gente está fazendo festa do cliente na capital, onde a gente junta todo mundo lá. Tava muito legal a primeira festa. E aí dentro dos espaços a gente está fazendo esse coquetel de reconhecimentos para trazer também os clientes para poder fechar novos consultores, né? E agora com esse negócio aí dos box, aí dos horários estendidos, eu creio que vai encaixar uma coisa na outra e a gente vai crescer muito aí esse ano de 2019, aí vai ser incrível. Beleza. Obrigadão, Magno. Show de bola. Beleza, então, galera, é isso aí. O que a gente precisa, na verdade, é entrar em ação. A gente viu lá a Carol falando, deu atividade, deu resultado, o Magno falando, deu resultado. Ou seja, quando a gente entra em ação, é uma questão só de tempo, tá? Às vezes a gente planta, não nasce, mas a gente está lá plantando, está cultivando, uma hora os resultados vão aparecer. Beleza, então vamos começar logo as nossas conferências, pegando aí de 10 a 15 minutos para a gente ouvir um pouquinho de último evento e ouvindo um pouquinho sobre dicas de vendas e recrutamento. Pode ser algo bem mais rápido, mas a gente precisa comentar como está sendo o processo de venda e de recrutamento. Beleza? Então vamos lá. Esse ano, galera, é um ano para avançar. A gente viu agora aqui, rodou na mídia ontem aí, Herbalife teve um crescimento em termos de valorização, em termos das ações aí, de muito mais do que se esperava, muito mais do que tinha planejado. Então, ou seja, valorização realmente fantástica. A gente tem que aproveitar esse momento. O momento foi criado. 2019 é o ano para avançar para qualquer um, para quem está chegando, para quem já está no negócio, para quem está há mais tempo. Então, esse é o ano de pisar fundo. Beleza, vamos lá. O que eu queria combinar com vocês é o seguinte. E já combinar com o Fabrício também, né? Porque o Fabrício é parte atuante do processo aqui. Nós vamos falar nos próximos 120 dias. E por que 120 dias, Wellington? Porque é quando nós vamos estar chegando na extravaganza, tá? Nos próximos 120 dias, nós vamos basear nossas conferências aqui, a certificação de terça e quinta, nesses 3 assuntos, tá? Horário estendido, individualização de produtos e protocolo de redes sociais. Então, o que a gente puder trazer mais informação, agregar valor em referente a horário estendido, referente à individualização de produtos e referente a protocolo de redes sociais, nós vamos estar fazendo essas conferências. Então, nós estamos falando aí de 3 vezes 4, 12, nós estamos falando aí de umas 15, 2 por semana, 8, 24, 25 aulas mais ou menos daqui até abril. Vai ser o nosso foco nesses 3 assuntos aí. Na verdade, o que nós podemos fortalecermos esses 3 assuntos aqui, esses 3 temas, a gente vai fazer nesses 120 dias. Hoje e na próxima aula, hoje e na próxima quinta, as próximas 2 aulas, hoje e quinta, nós vamos focar simplesmente em horário estendido, tá? E eu podia fazer como eu fiz no Best em uma aula só, em 1 hora, tentar explicar tudo, mas nós não vamos fazer assim, não. Eu prefiro que a gente faça com detalhes, com o máximo de informação. Se precisar de alguém fazer pergunta, faça. E a gente, se der tempo, a gente responde no final. Mas o importante é que a gente puder esmiuçar o máximo, né? Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo... quando eu comecei a procurar saber sobre esse tema, né, horário estendido, eu liguei para 4 presidentes que foram para os Estados Unidos e para Porto Rico. E eu lembro que eu recebi todo esse material, passei os materiais para a Fabrício, que ele estava junto comigo, a gente montando um projeto aqui. E acabou que eu roubaram meu celular, eu perdi tudo. Aí hoje eu falei assim, Fabrício, devolve os materiais todos que eu te passei, passa para mim de novo. E aí o Fabrício me passou de novo hoje e eu fui rever e reler tudo de novo. Gente, cada hora que eu ouço um áudio do que eu recebi de quem estava lá, eu me entusiasmo. Falo assim, caramba, tem tanta coisa para a gente fazer. Dava para a gente ficar, na verdade, esses 120 dias falando só do horário estendido e nem falando dos outros assuntos. Mas então, se preparem. Preparem-se porque pise no acelerador, porque esses níveis que vocês desejaram aí, de equipe mundial ativo, de Get, é pouco. Magno tá certo. Quem foi mais ousado aí foi ele.
né? Declarou que vai ser milionário e quem sabe pode ser presidente. Já imaginou que tapa de luva que vai ser se Magno e Jordana virarem a quinta pedra de Jaime? Nós vamos ter que aguentar esses gaúchos. Galera do Nordeste, nós não vamos deixar isso acontecer de jeito nenhum. Vão partir para cima. Se precisar, a gente coloca até a conferência no horário de 11 horas da noite aqui, que é meia-noite lá. Eles devem estar dormindo já, não vão querer ficar aqui, eles não aprenderem muita coisa. Então, se preparem. Então, beleza. Vamos começar aqui, mas eu queria entrar bem em detalhes, tá? Primeira coisa que eu queria, e já falei lá no BEST, vou falar de novo, tá? Nós não estamos mudando nada. O que nós estamos fazendo é simplesmente adicionando algumas melhorias do que nós já fazemos para sermos mais produtivos, para sermos mais agressivos, com um objetivo só final, que é o objetivo de duplicação. A gente não quer nada mais a não ser duplicação, ok? Então, vamos lá. Eu só preciso recapitular isso aqui bem rápido, né? Da história, como surgiu o horário do espaço estendido. Começou, na verdade, com o Jonathan Rodrigues. Para vocês saberem um pouquinho, né, o Jonathan Rodrigues, ele chegou no primeiro ano, ele estava chegando a milionário no primeiro ano de Herbalife. E ele já tinha um negócio bom, que enquanto todo mundo, no mundo inteiro da Herbalife, depois que chega a presidente, ele estava fazendo 10, 12 supervisores novos em 3 níveis. A maioria dos presidentes fazem 4, 5, 6. Ele já estava fazendo 10, que já estava acima da média. Foi quando aconteceu o furacão lá nos Estados Unidos, lá em Porto Rico, e ele perdeu todo o negócio. E o incrível é que lá teve problema de abastecimento de comida. Imagina bem o que aconteceu. O país não tem comida, o supermercado não tem comida, mas numa latinha de shake da Herbalife tem alimentação. Os caras aproveitaram uma crise que teve, tá? Uma catástrofe, para poder vender shake para todo mundo. Olha que negócio. Enquanto as pessoas falam, nossa, mas tem crise agora, o povo está passando fome, e o cara vê lá uma oportunidade disso. E aí eles começaram a fazer um trabalho logo depois, e foi justamente quando eles começaram a fazer esse trabalho de alimentação para todo mundo, foi quando aconteceu que a Herbalife lançou o 2K, e aí eles começaram, para quem fazia 10 supervisores antes do terremoto, do furacão, aí aconteceu o furacão, eles começaram a fazer 0 supervisor, pararam de fazer supervisores. E aí começou o 2K, eles começaram com 10, com 15, com 25, com 37. Os caras chegaram ao ponto de fazer mais de 70 supervisores novos todos os meses em 3 níveis, tá? E não existe isso na história da Herbalife, tá? A gente sabe que o Fitcopo cresceu muito, mas os caras cresceram muito com volume. Nem todo mundo, às vezes, qualificava supervisor. No caso deles, mas tinha volume envolvido, era muito volume na mão de poucas pessoas. Porque é normal para alguém lá no negócio do Fitcopo fazer lá 40 mil pontos, 50 mil pontos, 70 mil pontos pessoais. Diferente aqui do Jonathan Rodrigues, é que ele tem um negócio baseado em alta produção, mas alta produção de 5 mil pontos, que é algo duplicável que qualquer pessoa pode fazer. Então, resumindo, os caras em 6 anos chegaram a 200. Eu vou falar nisso, eu vou ter que corrigir aqui essa informação, que a informação oficial são 256 espaços vida saudável. Eu procurei saber hoje direitinho, quem fala 244, mas o número é 256. Como alguém com apenas 256 chega a Chairman's Club e chega a 50K? Alta produção, né? No caso dele, mais de 7 mil pontos por espaço. Quando a gente fala espaço, é um prédio, né, que é alugado, que durante o dia inteiro, de manhã até a noite, ele movimenta 7 mil pontos, tá? A média de acessos, mais de 100 acessos por dia, e eles têm 720 anfitriões. O que é 720 anfitriões? São os 256 espaços e tem a média ali, geralmente, em torno de 3 pessoas por turno, tá? Por espaço. Então, aí dá 720 anfitriões. 6 anos e meio de Herbalife, e eles entraram na época do Plano 100. Então, o que tem a ver Plano 100 com 50K e com Chairman's Club com a gente? É que eles usaram o princípio primeiro básico. O princípio básico do Plano 100, eu não sei se vocês sabem qual é,
mas o princípio básico do plano 100 é chegar a 25 mais. Então, ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que agora, se nós queremos que o nosso negócio dê certo, nos mesmos níveis lá de Porto Rico, nós temos que ter a moeda 25 mais como referência para a gente. Então, todo mundo precisa chegar a 25 mais. O Wellington, pode ser no meu turno, o Wellington tem um turno, é anfitrião de um turno, e tenho lá uma credencial amarela, uma pessoa no box, Carol num box e Magno no outro. Tá? Eu tenho 2 boxes lá, então eu e mais 2 boxes. A pergunta é, se Magno faz 12 acessos, Carol faz 6 acessos e eu faço 8 acessos, 7 acessos, somou esses 3 aí, deu 25, aquele turno ali é 25 mais. Então, se eu sou dono daquele turno, eu sou 25 mais. O Magno é 12, Carol é 6, eu estou fazendo mais meus 7 lá, quando soma todo mundo, 25 mais. Então, nós precisamos entender o seguinte, o nome do jogo, 25 mais. Isso, a gente vem do plano 100 e a gente precisa manter isso, que é a moeda. Tá? É a moeda que vai fazer com que as coisas aconteçam. Quando eu tenho um espaço que funciona 3 turnos, cada um atendendo 25 mais, nós já estamos falando de 75 pessoas. Se ele abrir só de segunda a sexta, vai dar uma média de 37, 38 pessoas por dia. Nós estamos falando mais de 100 pessoas todo dia naquele espaço. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. 25 mais continua sendo a nossa referência forte. Isso a gente pegou do plano 100 e vamos continuar mantendo isso forte. Outra coisa, foco em produtividade por espaço e atendimento a camadas sociais. E eu não vou estar falando hoje, não, mas vai ser no próximo tema, quando a gente estiver falando de individualização de produtos, mas eu vou só dar uma dica para vocês. Alguém entra nos espaços deles, tá? E aí a pessoa entra no espaço lá do pessoal de Porto Rico, quando entra lá, ou o cara faz o tour, ou o cara faz a avaliação de bioimpedância, e no final lá ele promove para o cara o acesso. Né? Vamos imaginar que chai shake, alguma coisa, sei lá. Promove para o cara lá. Aí vamos imaginar R$14 hoje no Brasil, 15. Aí o cara pega e fala assim, mas eu não tenho R$15, não. Logo depois do tour, sabe o que eles perguntam para o cara? Uma pergunta só. Eles falam para o cara assim, imaginar que seja o Magno, né? Que fez o tour lá, depois eu falo que ele quer R$15, aí ele fala assim, mas eu não tenho R$15. Aí você quer ele fala para o cara, ele fala assim, me diga uma coisa, de R$3 até 15, quanto que tá bom para você? Olha que fechamento, galera. De R$3 a 15, quanto que tá bom para você? Porque o cara falou que não tem 15, né? O 16. E ele pergunta pro cara, de 3 a 15, quanto é que fica bom para você? Aí o cara lá fala assim, sei lá, R$9. Eu só tenho 9 aqui no bolso, só tenho 10, ou então menos de 10. Aí, na hora, ele propõe pro cara usar R$10 de produto Herbalife. Mas se o cara falar assim, só tô com 5, tá bom, ele promove alguma coisa de R$5 pro cara. Só que ele não deixa de vender. Galera, quantos de nós fizemos tour depois de avaliação, depois de tudo, e na hora de fechar a venda, o cara não tinha dinheiro? E a gente perdia aquele cara. Agora acabou. Nós não perdemos mais ninguém. Beleza? Por isso que o foco dele é atender todas as camadas sociais. Que não tem ninguém que não tem R$2, R$3 lá. No nosso caso, acima de R$3. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, tá? Como que surgiu e agora a gente precisa copiar o que os caras fizeram. Beleza? Vamos embora. Próximo slide. No horário estendido, existe a possibilidade de maximizar a produtividade por espaço. Gente, todo mundo aqui nessa sala tem espaço. A maioria das pessoas aqui tem espaço, tá? Não é fácil, com 25 acessos média dia, que não é a realidade da maioria dos espaços do Brasil, nem do mundo, viu? A maioria dos espaços mundiais, a média, são 17 acessos. Se pegar todos os acessos que tem no mundo do Herbalife e dividir por número de espaços, vai dar aí uma média de 17 acessos por espaço. E a gente sabe que aqui no Brasil, 25 acessos vai dar em torno de 1.000 e pouquinhos pontos, né? Não dá nem 1.500 pontos. 1.200 pontos, mais ou menos, 25 acessos médios. Então, quando a gente começa a focar
que um espaço Vida Saudável, eu nem estou falando com vendas, não, tá só com acesso. Mas se eu começo a pensar que um espaço hoje vai dar aí entre 1.200 e 1.500 pontos de volume por dia, por mês, e eu pego isso e multiplico por 3, horário da manhã, horário do almoço e horário da noite, eu vou ter aí 1.500 vezes 3, nem contando com o recrutamento, nós já estamos falando de 5.000 pontos. Agora, eu quero que você entenda e fale assim, Wellington, mas não é uma pessoa só, não, né? Não é um ID só que está fazendo 5.000 pontos, não. Nesse caso aqui, começando, tá? Não é a ideia final. A ideia final é que seja no mínimo ativo com 2.500 pontos. Mas para começar agora, são 1.500 pontos só. A pessoa nem é ativa ainda, mas aquele espaço produz 5.000 pontos. É um negócio de royalties. Eles estão preocupados em construção de royalties. Então, se eu tenho 4 espaços desse, eu tenho o meu get pronto. É isso que você precisa entender. Porque se você tiver 4 espaços com um consultor da Herbalife só tradicional, igual nós temos hoje, mesmo que ele seja muito bom, que ele faça mais do que a maioria das pessoas fazem, e ele lá vende, recruta e compra produto para completar o ativo dele, ele vai movimentar 2.500 pontos. E 4 espaços movimentando 2.500 pontos, nós estamos falando de 10.000 pontos. Eu já estou mudando aqui para vocês que só dele mudar para horário estendido, nós já estamos dobrando a nossa produção. Sem o cara nem ser ativo. E se ele for ativo ainda, vai para 7.500 pontos. É isso que eu queria entender, que vocês entendessem. A possibilidade de maximizar a produtividade do espaço, ela não tem nem como comparar com qualquer outro método, tá? Outra coisa importante é que todo mundo precisa fazer isso. Se você falar assim, não, eu vou dividir o meu só em 2 horários, de manhã e tarde, à noite eu não quero, eu vou falar assim, você vai estar dando um tiro no seu pé. Você não vai estar fazendo do jeito que tem que fazer. E durante alguns anos, eu sou responsável por isso, que eu fui o brasileiro que mais fui no México até hoje. E agora de tarde eu estava combinando de novo para ir para o México. Eu e Renato Mendes combinando a gente ir para o México na Extravagante. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou responsável, porque muitas vezes eu ia no México, via um negócio lá, e quando eu via o negócio lá, eu pegava e falava assim, isso não dá no Brasil, não. Vamos fazer um pouquinho diferente, vamos adequar para a nossa realidade, vamos fazer do nosso jeitinho, e do nosso jeitinho não dava certo, porque a gente não tem mudado de nível nos últimos anos. Então, o que nós precisamos é fazer igualzinho os caras estão fazendo lá agora, sem deixar de fazer nada, fazer igualzinho, dividir em 3 turnos. O Wellington tem que começar às 7 horas? Não, pode começar às 6. Se você quiser, pode começar às 5h30 da manhã. Inclusive, o meu espaço hoje, galera, está abrindo 6h30 da manhã. Se você passar lá no meu espaço, na Rua Direita da Piedade, em Salvador, 6h30 da manhã, as portinhas já estão abertas. Tem cliente 6h30? Ainda não, mas vai ter. De lado tem uma faculdade, lá tem uma UFBA de lado lá. Eu quero que quando voltar às aulas, o pessoal da UFBA saiba que lá 6h30 está aberto e eles podem tomar shake, nada mais do que um shakezinho quente com muffin antes das 7 horas da manhã. Mas 7 até às 11. E por que parar às 11, Wellington? Porque 11 horas já seria o segundo horário do almoço. Wellington, mas 10 horas alguém vai lá no espaço? Antes não ia, porque os nossos horários eram só para café da manhã. O nosso foco agora é para ele comprar qualquer coisa. Na hora que a gente entrar no tema, né, não vai ser hoje de individualização, o cara vai poder passar lá para tomar só uma fibra, vai poder ir lá para comprar só um muffin, porque ele está com fome, e tem um punhado de coisas que ele vai poder fazer. Quanto? Eu nem fui no meu espaço hoje, o Felipe está acabando de falar que no meu horário da manhã hoje, gente, que era um horário morto, atendeu 12 pessoas hoje. Pensa bem, 12. E no seu? E no de Felipe, 28. Não sei se vocês estão entendendo. Fabrício, fica esperto, hein, Fabrício? Meu espaço atendeu 40 hoje, tá? E ainda nem está no turno da noite. Nem está no turno da noite ainda. O nosso já está quase batendo 50 já, todo dia. Mas vamos lá. Tô animado. Felipe já está na semana de 25. Então, gente, a gente precisa entender o seguinte. Rapaz, agora nós, essa salinha aqui, que entender isso e comprar a ideia, é nós que temos que mostrar que isso funciona, mostrar os resultados e depois levar para todo mundo. E no próximo BEST, a gente está lá mostrando os resultados. Aí sim, que a gente vai falar assim, opa, valeu a pena a gente ter insistido nisso aqui. Mas o que eu quero chegar à conclusão é que a gente precisa fazer igualzinho os caras fizeram.
Não adianta a gente querer fazer do nosso jeitinho, não, que do nosso jeito não deu certo até hoje, então vamos fazer do jeito que alguém faça e dá certo. Então, primeira coisa, 3 horários e que seja café da manhã, almoço e jantar. No jantar, para não ficar muito tarde, sugiro que o horário do almoço vai até as 3 horas só, para sobrar um pouquinho mais de 3 até as 7 da noite, 7h30, para alguém lá, para ficar mais ou menos bem dividido, ok? Outra coisa importante, precisa de ter 3 anfitriões diferentes operando em cada turno. Não pode ser que Magno fique no horário da manhã e aí depois Carol no almoço e Magno volta à tarde de novo. Não pode. Precisa que cada turno tenha um anfitrião responsável. É obrigatório que as pessoas que são anfitriões dos turnos, tá, sejam abaixo do dono do espaço. Quem é o dono do espaço? O Elton, aquele cara que comprou geladeira, que comprou cupquequeira, comprou liquidificador, comprou cadeira, é o que alugou o espaço. Então, o Elton tem que ser primeira linha dele? Não. O ideal é que seja até terceira linha, tá? De novo, por quê? Porque nós estamos falando do negócio de royalties, tá? Mas pode ser o primeira, pode ser o segunda, pode ser o terceiro. O Elton, pode ser alguém dele que é o supervisor e que por algum motivo estava fora do negócio e agora quer voltar? Pode. O importante é que você pegue os seus royalties e põe ali bem pertinho de você, tá? A gente precisa, na verdade, alavancar os royalties de novo. Mas tem que ser gente abaixo. Não pode ser crossline, não pode ser um amigo meu mudou para minha cidade, está querendo colocar lá horário estendido, um turno lá. Não pode. Beleza? Tem que ser abaixo dele. Um anfitrião por turno. Isso aqui que eu queria que ficasse bem claro também, tá? Todo turno tem um anfitrião, que é o dono do turno ali, anfitrião do turno. E essa pessoa precisa ter, no mínimo, 2 boxes. 2 pessoas lá com ele. O Elton, pode ser mais? Pode. Mas, no mínimo, 2, por quê? Vamos voltar ao exemplo aqui. Eu estou lá no meu turno, do almoço, por exemplo, de 11 às 15, e num box está a Carol e no outro box está a Josemar. Vou imaginar que seja essa situação. Aí acontece que nós chegamos a 25, chegamos a 30 e já estão atendendo naquele turno do almoço 40. Não importa seja 20 de Carol, 10 de Josemar e 10 meu, mas nós estamos atendendo 40. Nessa hora, é hora da gente pensar em bem próximo ali, num prédio de lado ou numa sala de lado ou na frente, bem ali no máximo, uns 200, 300 metros dali, a gente alugar um ponto e abrir um espaço lá. Só que lá naquele espaço, eu vou ficar em um turno e vou ter que arranjar outros 2. A Carol vai ficar em outro turno e arranjar outros 2. E Josemar vai ficar em outro turno e arranjar outros 2. Wellington, por que você falou que é no mínimo 2 boxes? Porque pode acontecer de ser 3, 4 pessoas estarem querendo treinar. Wellington, para a pessoa ter um box, precisa de quê? Vou falar daqui a pouco, mas já vou avisar de uma vez. Para estar no box, precisa ter no mínimo 500 pontos. Para ser o anfitrião do turno, precisa ter no mínimo 1.000 pontos. Movimentar 1.000 pontos todo mês. Primeiro precisa comprar 1.000 pontos e depois movimentar 1.000 pontos todo mês. Para estar no box, precisa comprar 500 pontos e a partir do segundo mês, movimentar 500 pontos todo mês. Então, eu não sei se você já fez as contas, não. Mas 1.000 pontos do anfitrião e mais 1.500 de cada box, nós já estamos falando que só um turno vai movimentar 2.000 pontos. Venda de produto fechado, acesso, vai ser venda pela internet, não importa, mas ele precisa movimentar. Se isso acontece desse jeitinho, nós já estamos falando que um espaço com 3 turnos vai estar movimentando entre 5 e 6.000 pontos. Olha a diferença de produtividade que nós temos hoje, que a maioria dos espaços do Brasil produz 1.200 pontos. Então é importante você entender isso. Mínimo de 2 boxes. Wellington, o meu espaço é pequeno, não tem armário para fazer box lá. Tem problema não, manda o cara levar os produtos dele numa mala. Pega uma mala de rodinha que custa aí 50, 60 reais. Ele põe lá um sabor de cada shake, põe lá um colágeno, põe as fibras, põe os chás e vai embora. Lá vai ter tudo lá no espaço dele e ele não precisa levar nada, mas só precisa levar e voltar produto. O máximo, ele pega e passa um cadeado lá, se ele quiser levar a mala todo dia para casa,
ele põe um cadeado lá. Hoje eu fiz algo aqui em Salvador, né? Eu fui com o Jaime e Tati fazer um negócio hoje aqui em Salvador, e aí eu estava com uma sacola de produto na mão. Aí Jaime falou comigo assim, Wellington, você sabia que o Israel Klein é o marido da Helena Klein, que ele, quando começou lá em Israel, ele estava tão falido, né, que devendo Deus e o mundo, tinha uma dívida de 1 milhão ou meio milhão de dólares, não sei. Ele saía com a sacola de produto, ia para outra cidade, porque a cidade dele, ele estava com o nome sujo, ia para outra cidade e ele vendia lá 1000 pontos numa viagem e voltava para casa com o dinheiro para manter a família. Então, não é nada da gente exigir muito que alguém que vai ficar num box, num espaço de vida saudável pequenininho, ele leve a mala dele com o produto e vai e volta, e se precisar, põe um cadeadozinho na mala lá. Mas é importante a gente entender que ele é mais produtivo. Eu sei que tem gente que vai falar assim, eu vou abrir o box lá, eu vou ficar no turno, eu dou conta de ficar no turno lá sozinho e eu dou conta. E aí, na hora que você estiver para o extravagância, você não pode, porque você vai ficar assim, não vou não, que eu vou perder meus clientes. E aí você não pode ficar doente, você não pode ir no médico. Um dia sua filha chama para você ir na escola com ela fazer uma apresentação, você não pode. Por isso que você tem que ter no mínimo 2 boxes. E se você quiser ter 3, 4, fique à vontade. Beleza? Então, beleza. Outra coisa, aproveitar para falar aqui de uma vez. O Wellington, sei lá, o Josemar está querendo treinar comigo lá, mas ele não tem 500 pontos para começar. Como que nós vamos fazer nesse caso, já que ele não tem 500 pontos para começar? Ele vai fazer o processo de certificação. Ele vai lá aprender a fazer shake, vai aprender a convidar, vai aprender a fazer o protocolo, só que ele não vai usar os produtos dele, ele vai estar usando o produto do dono do espaço lá, mas ele vai treinar. Ele só não vai poder vender, ele não vai ganhar dinheiro ali. Ele vai ganhar nas vendas de produtos fechados quando ele fizer fora. Mas deixar de treinar, ele não vai. Então, a gente tem que saber, para ter box, precisa de produto, mas se eu tenho alguém que quer treinar enquanto não saiu o dinheiro, enquanto não conseguiu o cartão, ele vai ficar parado em casa? Não. Ele já pode ir treinando no processo de certificação, mesmo que ainda ele não conseguiu o dinheiro dele. Beleza? Então, cada anfitrião só pode trabalhar um turno, já falei nisso. Outra coisa importante que a gente precisa entender agora, na hora de divulgar o espaço, você só divulga o seu horário. O seu Instagram tem que falar lá, que é de 7 às 11. Os seus convites tem que estar escrito nele, de 7 às 11. Quando você encontrar com alguém na rua e perguntar, aí você tem espaço onde? Eu tenho ali, que hora funciona? De 7 às 11. Não existe outro horário de espaço, só existe de 7 às 11. Agora, se você encontra com alguém e pergunta, e se eu passar lá meio-dia, alguém me atende? Atende. Eu estou lá de 7 às 11. Mas é importante você entender que você precisa divulgar o seu horário o tempo todo. Agora, imagina, você com mais 2 boxes no mínimo, divulgando de 7 às 11. Vocês acham que esse trem vai lotar ou não vai? É só uma questão de tempo. E por que os espaços hoje não lotam de 7 às 11, Wellington? É porque nós focamos na hora do almoço. Eu não sei não, mas deve ter espaço aqui de gente que só... Aqui não sei se tem não, mas tá cheio de espaço no Brasil que só abre de 11 às 2 da tarde. Vocês sabiam disso? Muitos espaços no Brasil só abrem de 11 às 2 da tarde. E eles nem falam. Quando alguém fala assim, mas e se eu passar lá de manhã? Ixi, de manhã eu estou dormindo, de manhã eu estou fazendo outra coisa. Agora não. Tem um grupo de pessoas que vai só divulgar o horário da manhã. Por isso que a produtividade vai lá para cima. Outra coisa, com horário estendido, você tem a possibilidade de ganhar dinheiro com o trabalho de outra pessoa. Como assim, Wellington? Vamos imaginar que eu frequento o espaço do Magno. Todo dia eu vou lá no horário dele, na hora do almoço. Todo dia eu vou na hora do almoço. Todo dia eu vou do almoço. Só que hoje eu troquei de horário de trabalho com o meu amigo. E eu vou trabalhar de manhã no lugar dele e eu não vou trabalhar na hora do almoço. Nesse dia, o Magno vai perguntar assim, eu posso ir na hora de manhã? Aí vai falar o quê? Pode. Vai ter gente lá e vai atender. Então, ou seja, às vezes alguém vai estar convidando uma pessoa, mas por algum motivo essa pessoa naquele dia não pode ir naquele horário, mas vai no horário que você está lá como anfitrião, você vai atender a pessoa, você vai ganhar dinheiro. Só 2 coisas você não pode fazer. Você não pode vender produto fechado e você não pode cadastrar essa pessoa.
Mas, ô Elton, rapaz, eu tô gostando dessa ideia, viu? Porque todo dia aparecem uns 10 perdidos lá no meu espaço de outro horário. Excelente! Imagina todo dia entrando, sei lá, R$100 a mais no seu espaço ou R$160 a mais no seu espaço de gente perdida que geralmente não vai no seu horário. Beleza? Então, é importante a gente entender isso aí. Outra coisa, dessa forma aí, dá para os espaços abrirem de domingo a domingo. Todo dia agora pode ser aberto. Gente, no ano de 2011, eu fui no México. Eu cheguei lá na cidade do Vitor Slim, que me deu um branco agora, esqueci o nome, Mexicali. E aí, eles me buscaram num domingo. Buscaram no domingo e no hotel, 11 horas da manhã. Eu pensei que eles iam me levar para assim, almoçar, para um churrasco, para um restaurante, para uma festa. Eles me pegam e vão no espaço domingo. E vocês não vão acreditar. Domingo 1º de maio. Lá também é feriado, Dia do Trabalho. E não era PT lá não, mas tinha uma manifestação de gente lá do trabalhador. Era tanta gente com manifestação na rua. E eles me levam no espaço em pleno domingo 1º de maio. E quando chego lá naquele dia, que aqui no Brasil a gente não dá nada por eles, atenderam 65 pessoas naquele dia. Eu já assustei, né? Mas eu pensei assim, deve ter dado esse monte de gente, porque é feriado, o pessoal não tinha o que fazer, veio para aqui. Na segunda-feira, eu fui para o espaço cedo e naquele dia atenderam 119 pessoas. Você pode ter um final de semana para cada box. E faturamento lá. É dinheiro entrando. Você está pagando aluguel, por que não usar todo o direito que você tem de explorar aquele ponto do aluguel? Por isso que é importante entender que agora, com horário estendido, a gente pode funcionar de domingo a domingo. E o foco é que a gente tem, é que cada turno, que a gente considera como um espaço, né? Apesar que um espaço são 3 turnos, então, é que o objetivo final é que aquele turno ali movimente 2.500 pontos de volume. De novo, eu queria que você enxergasse isso. Porque se você não enxergar isso, você não vai se esforçar para colocar o plano em ação. Eu queria que você enxergasse que o seu espaço, cada turno vai movimentar em torno de 2.500 pontos e 3 turnos são 7.500, mas vamos imaginar que deu tudo errado, que só deu 5.000 naquele mês? E se você tem 4 espaços, você é get. Galera, por isso que todo mundo, eu falei lá no Best e queria falar de novo, e para todo mundo que eu encontro agora, eu só tenho uma conversa com a pessoa. Você pode começar isso agora e no final do ano, no final desse ano, terminar como get da Herbalife. Vocês não sabem o poder que tem isso aqui, porque eu consigo ver isso aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver do jeito que eu estou falando aqui, que é possível 3 pessoas, onde tem 3 pessoas em cada turno, vai movimentar 5.000 pontos. Mas isso é muito claro. A gente só precisa enxergar isso. Se a gente enxerga isso, o nosso foco, o que é? É, a partir de agora, trabalhar mais forte. Beleza, Magno? Eu vou abrir para você perguntar. Trabalhar mais forte para que a gente tenha todos os espaços que nós já temos em horário estendido. Regra 1. Todo mundo que nós temos, a gente precisa mudar para horário estendido. Regra 2, a partir de agora, todo espaço que for abrir, que abra já com horário estendido. Pergunta, Mago. Pergunta rápida, hein? Beleza, eu só quero fazer uma observação bem rápida e fazer uma pergunta. Quando veio o plano 100 para a gente, o que eu entendi na época? Dentro do meu espaço, eu atendia 4 pessoas por dia dentro do meu espaço. E quando a Martinha veio aqui no Rio Grande do Sul e falou de plano 100, eu falei assim, caraca, velho, como é que eu vou atender 100 pessoas atendendo 4? Só que eu entendi que se eu tivesse só 2 espaços 100, eu ia chegar a get. Eu era uma equipe mundial quebrada, eu tinha 4 acessos dentro do meu espaço.
mas eu entendi que se eu tivesse 2 espaços, foi isso que eu comprei na época, que se eu tivesse 2 espaços sem, eu chegaria. No nosso 4º mês, a gente teve um dia de 70 acessos, porque a gente comprou a ideia de ser 100, e 6 meses depois eu estava abrindo qualificação de Get. Então, isso aí que tu tá falando, assim, ó, foi quando eu vi esse teu treinamento, eu fiquei muito entusiasmado, porque foi o que me levou a Get na época. E a pergunta que eu quero fazer é assim, ó, o consultor, tu disse ali que o consultor ele precisa ter pelo menos 500 pontos para entrar no box, e o anfitrião de espaço ele precisa ter 1000 pontos. Se ele não fizer a pontuação, o que acontece com ele? Ele vai pagar uma taxa ou ele é convidado a se retirar do espaço? Como é que funciona isso? Esse assunto é da próxima aula. Tá, ok. Quinta-feira esteja aqui. Com certeza estaremos, com mais pessoas. Quinta-feira, exatamente esse. Beleza, vamos continuar. Então, qual que é a escada do sucesso para o espaço? Primeira coisa, é a pessoa, na maioria dos casos, ser um cliente. Gente, todo mundo agora precisa olhar no meio dos seus clientes. Quem é aquela pessoa que gosta de ajudar, que às vezes pega um copo, quando alguém está com um copo vazio, ele pega o copo, põe lá para você fazer o shake. Uma pessoa que gosta de levar gente, já vê lá quem é a pessoa mais interessada, que tem um perfilzinho de anfitrião, você já tem que propor para essa pessoa ter uma credencial, tá num box seu lá, tá? Outra coisa é gente que você vai gerar contato para negócio, lista fria, e vai propor a pessoa para estar num box. Depois de box, o próximo passo é que essa pessoa vire um anfitrião de turno. Quando é que ele vai virar anfitrião de turno? Quando ele, mais o cara ou mais outra pessoa e o anfitrião do turno resolvem montar um espaço de vida saudável próximo ali, nessa hora ele já vai assumir um turno. Depois que ele assume um turno, a próxima meta dele é ele abrir o próprio espaço dele já com 3 turnos. E depois, para finalizar todo o processo, é o que nós queremos mesmo. Então, você tem que saber o seguinte, toda vez que alguém, quando entra lá no seu box com 500 pontos, ou entra para fazer certificação, o objetivo final que nós queremos é que ele duplique. Agora, diferente do tradicional, que a gente tinha que ter muitos espaços para chegar nos planos da Herbalife, crescer os planos de marketing da Herbalife, agora, com menos espaço, a gente pode ter uma produção 3 vezes maior. Mas esse é o processo, tá? Então, tudo começa lá no box. Tudo começa lá com alguém que atendendo os primeiros amigos, os primeiros parentes, os primeiros vizinhos. Olha, galera, olha que ideia legal. Vai imaginar que você tem um espaço de vida saudável e ali no seu espaço tem um cliente, que essa cliente, ela uma participante que ela trabalha no escritório de advocacia, onde tem 50 advogados. Ou então ela trabalha na prefeitura e lá na prefeitura trabalha 100 pessoas. Ou ela é professora numa escola próximo e lá na escola tem 30 professoras. Olha que negócio legal você propor para ela ser anfitriã, credencial no box só na hora do almoço. Ou então só na hora do café da manhã. E ela só vai fazer o trabalho de levar as pessoas que trabalham com ela. Antes dela fazer rede social, ela já começa levando quem trabalha com ela, ou trabalha na prefeitura com ela, ou trabalha numa escola com ela, ou trabalha no escritório de advocacia com ela, ou trabalha no banco. Então, ou seja, se você começar a olhar, você já tem gente lá no seu espaço que, às vezes, só ela vai de uma empresa onde tem 30, 40 pessoas e ela agora, quando ela está de anfitriã credencial lá no box, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a chamar as amigas dela para ela começar a construir o negócio dela. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de box, tá? A gente vai terminar hoje falando de box para a semana que vem. Na próxima aula, a gente falar do turno, do anfitrião do turno. Então, no box, o cara que está em certificação em box, ele vai trabalhar quanto mais horas ele puder trabalhar dentro do turno, é melhor. O ideal é que se é de 7 às 11, que ele fica lá de 7 às 11, tá? Wellington, mas o cara que está lá no meu box, ele trabalha lá próximo e a loja que ele trabalha abre 9 horas. Tá bom, ele pode ficar de lá de 7 às 8h45. Ele pode fazer só 1h45 de estar lá no box? Pode. Lembrando que ele vai ter as regrinhas dele lá, de que ele tem que cumprir, né? Mas que ele pode fazer só esse horário? Pode, ok? Pode ser que vai chegar uma hora que, produzindo em menos tempo, ele vai estar ganhando mais que o tradicional dele e ele resolve fazer em tempo integral.
Mas quanto mais tempo ele ficar dentro do horário do turno, nas 4 horas do turno, é melhor, ok? Então, mas você pode flexibilizar, mas mostrar para ele as vantagens de trabalhar mais tempo lá no box. Outra coisa, ele precisa participar do sistema. Não dá para alguém ser credencial num box se ele não participar do sistema, beleza? É uma das condições. E a outra condição é que ele cumpra aquele código de honra que a gente sempre teve com o Espaço Vida Saudável, que nós trouxemos do Plano 100, tá? E o código de honra nada mais é do que o quê? Do que cumprir algumas coisinhas. Agora, se a pessoa é novinha na Herbalife, está começando a Herbalife, e ele já aprende esse código de honra, tá? O que acontece é quando ele sai e vira anfitrião de turno, quando ele qualifica supervisor, ele vai ter esse código de honra já na veia. E aí ele vai ficar fácil de cobrar as pessoas que estão entrando também a praticar o código de honra. E o código de honra é muito simples, é o que nós sempre tivemos, não é nada novo, é ser sorridente lá no espaço, ter iniciativa, agregar valor ao serviço dele, nós não estamos lá só para entregar shake, mas agregar valor, ser receptivo, atender bem as pessoas na chegada, atender bem as pessoas na saída, atitude, o espaço Vida Saudável, o espaço Herbalife Nutrition. Nunca deve diminuir, tem que ser energia o tempo todo. Se está triste, larga a tristeza em casa, o nome já chama, gente. Antigamente era Espaço Vida Saudável. Como que alguém pode ficar triste dentro do Espaço Vida Saudável se o negócio está falando de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida? Então, ou seja, tem que esquecer os problemas. Todo mundo tem problema? Tem problema, mas tem que esquecer do lado de fora. Número 2, pontualidade. Tem que falar para ele. Se ele combinou que é de 7 às 8h45, tem que ficar lá de 7 às 8h45. Mas se ele falou que é de 7 às 11, tem que cumprir o horário. Horário de chegada é fundamental. Eu não consigo imaginar Cristiano Ronaldo chegar atrasado no evento. Vocês nunca me viram o Wellington Artuso chegar atrasado no evento. Eu chego primeiro ainda, tá? Então, quando chega, outra coisa importante é que ele tem que consumir a nutrição, tá? E se ele tem os produtos dele, se ele é 500 pontos, por exemplo, no box, ele vai usar o próprio produto dele. Mas se ele está fazendo certificação sem produto, ele usa do anfitrião. Depois, terceira coisa é a imagem pessoal dele. Então, quem está fazendo, quem é credencial num box, não pode usar blusa sem manga, usar shorts, mini saia, decote, cabelo tem que estar preso, bom hálito, odores, cheirosinho, desodorante da Herbalife, unhas limpas. Tem que ensinar ele desde o começo sobre limpeza, higiene e insumos. Ele precisa entender que tem que estar limpeza constante, que o espaço tem que estar limpo o tempo todo. Ontem mesmo eu briguei com o Felipe lá no meu espaço. Cheguei lá no espaço e o espaço tinha uma sujeirinha, era mais ou menos 2h30 da tarde. Aí eu perguntei, Felipe, o espaço está sujo. Aí o Felipe falou comigo assim, pai, quando acabar aqui nós vamos limpar. Aí eu perguntei para ele assim, Felipe, se você está num restaurante e alguém joga uma água no chão, cai comida no chão, suja o chão, o pessoal do restaurante só limpa quando fecha o restaurante ou limpa na hora? Isso mesmo, Felipe. Felipe está do meu lado aqui, eu estou falando para ele. Aí ele me falou assim, limpa na hora. Sim, espaço é a mesma coisa. Sujou, tem que limpar na hora. A pessoa chega lá, tem que ver o espaço limpo o tempo todo. Tem que ensinar isso para ele. O espaço tem que estar limpo o tempo todo, tá? Então, vê se cadeira está limpa, lixeira, cadeira, refrigerador, liquidificador está limpo. Fala para ele que tem que espanar, varrer. Tati, que está olhando para mim. É isso mesmo. Aqui, repor as revistas do Espaço Vida Saudável, catálogo, ver se o banheiro está limpo, checar se tem papel higiênico, sabonete, lixeira, aroma, fazer checklist quando ele vê lá se está faltando produto, se tem Nutreve, se tem copo, se tem canudo, se tem gelo, se tem água. Lembrar dele sobre a harmonia do espaço, que não pode ter má atitude e fraqueza, ter música agradável todo o tempo, só promovemos produto da Herbalife, nada de fofoca, maus comentários ou situações negativas, ensinar para ele sobre trabalho em equipe, um sempre está ajudando o outro, mesmo que ele está num box, se ele não tem cliente e chegou algum cliente do outra pessoa do box, dele dar uma força lá, ele ensinar as pessoas, ele atender bem o cliente, independente de ser dele ou não.
Outra coisa importante, ele tem que saber, precisa fazer convite de publicidade, que ele precisa cumprir o protocolo de geração de contato. A gente ouviu Carol falando aí de protocolo e que ela teve resultado essa semana. Então, ou seja, protocolo tem que ser algo que tem que ser ensinado desde o primeiro dia. A pessoa já tem que ir lá criar um Instagram. Gente, ó, para criar Instagram de graça, tá? Não paga nada, não. Você pode criar um Instagram no primeiro dia. Eu sei que você vai começar com 1, com 2, com 3, depois 4 seguidores, depois você vai ter 100, depois você vai ter 2.000, depois você vai ter 3.000, e depois de 3.000 é mais fácil você ir para 4, 5, 6. É mais difícil chegar em 3.000 do que depois ir para 10.000. Mas é importante, no princípio agora, você vai ter que ter, na verdade, consistência para fazer o trabalho, tá? E outra coisa, tá bom, só a rede social é o suficiente para o grande número, sim. Agora, você vai ter que fazer os contatos ali também. Saiu do seu espaço, vai comprar um descartável, vai lá numa lojinha próximo. Gente, tem gente que deixa de comprar copo a R$5 de lado do seu espaço, vai em outro bairro ou em outra cidade para comprar por R$4,50. Economiza 50 centavos e perde o cliente que está ali de lado. O cara deixa de cortar o cabelo, às vezes, por R$20 do lado do salão dele e vai em outro lugar para cortar por 15 e deixa de fazer um cliente. Mulher, às vezes, deixa de ir no salão perto fazer a unha para ir em outro mais barato. Às vezes, o cara deixa de lavar o carro ali de lado para lavar em outro lugar que é mais barato. Às vezes, fica de R$2, R$3, R$5 e está deixando de criar relacionamento ali próximo de você. Ok? Mas é importante você entender que próximo do seu espaço você precisa fazer convites pessoais além das redes sociais. Capacitação, ele do box tem que ser informado desde o início que ele precisa participar da certificação online semanalmente. Ele precisa saber sobre os produtos e sobre o plano de marketing. Ele precisa saber atender bem cliente. Ele precisa fazer diariamente desenvolvimento pessoal. Então é importante que esse código de honra, todo mundo tem ele impresso e eu vou estar disponibilizando nos grupos aqui para todo mundo esse código de honra, para você ter lá. Na hora que você for conversar com o seu novo credencial do seu box, você já fala para ele assim, meu irmão, ó, esse aqui é um código de honra que nós fazemos, tá? Agora, você precisa praticar o código de honra. Como que você pode exigir que alguém pratique o código de honra se você não pratica? Ok? E para finalizar, lembrar que dentro do espaço Herbalife Nutrition nós temos alguns valores como valor de respeito, pontualidade, comunicação clara e eficaz. A gente tem que mostrar para a pessoa que a gente precisa estar ajudando quem está lá da gente. A gente tem que ser grato pelo que a gente tem, mas almejar coisas melhores. A gente precisa entender sobre servir as outras pessoas, honestidade, lealdade, amizade, carinho. Então, são coisas, na verdade, que ninguém vai ficar bom de uma hora para outra, mas a gente precisa incentivar isso no consultor. Beleza? Galera, vamos parar por aqui hoje, tá? Eu ia falar mais uma coisinha, mas já deu 10 horas. A minha mulher, eu vou pôr só isso aqui primeiro para falar. Quinta-feira a gente vai continuar terminando um pouquinho sobre box e vamos continuar falando do horário estendido, tá? Agora nós vamos entrar também no anfitrião do turno. Lembrando rapidamente das promoções das férias da Herbalife, que vai ser em Comandatuba, interior aqui da Bahia, uma ilha exclusiva para nós. Todo mundo tem que entrar pesado. Lembrando que na extravaganza nós vamos ter o Jonathan Rodrigues e mais do que nunca nós podemos chegar na extravaganza e falar assim, nossa, é assim agora que nós vamos fazer? Ou nós já chegarmos lá na extravaganza e falar assim, coitado, a gente já está fazendo já há 5 meses já e com resultados. Então vamos pegar firme para a gente chegar lá e dar um show de bola na extravaganza. Galera, se tinha um motivo para a gente cadastrar alguém e levar essa pessoa para a extravaganza, sugiro você a focar na área médica, tá? Eu acho que aqui na Bahia, 18 milhões de habitantes, eu não sei quantos médicos tem, eu não sei se algum médico da Bahia já teve um treinamento com o Prêmio Nobel de Medicina. E a gente tem essa oportunidade de pegar qualquer alguém da área médica e pôr na frente de um Prêmio Nobel de Medicina. Gente, para quem nunca assistiu do treinamento do Lignar,
Ele conta a história dele, ele recebendo o Prêmio Nobel de Medicina, como é todo o processo, o tratamento, como que eles tratam ele, para onde que ele viajou. Ele conta toda a história. É brilhante ouvir a história dele só de receber o Prêmio Nobel de Medicina. Imagina bem a gente ter um treinamento com ele ainda, tá? Lembrando, então, do nosso BEST, eu tive em Maceió agora, mas o pessoal de Maceió prometeu lá que eles vão se superar, que toda vez que tem o BEST numa cidade, geralmente vai mais gente de outra cidade do que da cidade anfitriã. E que eles falaram que não, que agora lá em Maceió eles vão ser a maioria. E eu duvido essa galerinha de Maceió aí, tá? Porque nós aqui da Bahia, né não, Carol? Né não, Fabrício? Felipe aqui do meu lado, nós vamos invadir Maceió com força. Nós vamos levar no mínimo 10 ônibus aqui. Já fizeram as contas? 10 ônibus são 500 pessoas, fora avião e fora carro. Se prepare, Maceió. Nós vamos invadir Maceió. Ninguém segura a gente. Convidado também vindo. Olha que legal, gente. Gente, ninguém no Brasil vai ter o que nós vamos ter. Nós vamos ter o Extravaganza falando de Porto Rico. E aí, 3 meses depois, 4 meses, né? Maio, junho, julho, agosto, 3 meses depois, nós temos um downline do cara que estava na Extravaganza. Vocês já imaginaram como nós vamos ficar forte? Magno, já prepara aí, Magno. Vem cá para o Nordeste, meu filho. Esse aí do Sul tá com nada não, tá? Lembrando que no BEST vai ter as férias dos presidentes. Então, ou seja, é uma forma de promover para as pessoas qualificarem. Lembrando que qualquer pessoa novo qualificar supervisor, ele precisa acumular 10 mil pontos no período de qualificação de janeiro a junho. Lembrando que todos os supervisores acima precisam fazer 6 meses de 2.500 pontos e 3 supervisores de primeira linha, ou alcançar 4 meses de 5 mil pontos e 1 supervisor de primeira linha. Novos equipes mundiais ativos e novos tabuladores já estão qualificados. A cobra vai fumar. Deixa eu ver aqui um punhado de mensagem que tem aqui em cima que eu não consigo ver. Sumiu aqui o negócio. Vou voltar. Lembrando. Espera aí. 18. Eu vou ver se eu consigo ver se tem alguma pergunta. Vão ser recebidos. Tá bom. É o pessoal de Alagoas querendo... O que é protocolo? Marsala, protocolo, Marsala. Ô, Marsala, se prepare aí, que daqui umas 5 aulas nós vamos estar falando de protocolo, tá, Marsala? Então, se prepare para você estar na aula aí. Porque hoje nós estamos falando de horário estendido, nós temos muita coisa para falar, mas vamos estar falando também de protocolo aqui, que vai ajudar você em 90 dias. Anota aí, Marsala. 90 dias você vai sair de 0 e vai estar atendendo 50 pessoas. Olha que show! Rapaz, ninguém segura a gente, tá? Lembrando que o convite do BEST, tá? Foi vendido a 190 lá. Nós estamos mantendo os preços de 190 ainda. Nós não, né? Quem comprou, eu estou mantendo. Eu imagino que o seu tabulador também está mantendo de 190 até o final do mês agora. Mas a partir agora do final do mês, já passa lá para 230. Então, ou seja, dia 1º de fevereiro até 30 de abril vai para 230. Então, pega logo o seu convite de uma vez e já garanta que esse evento vai ser fora de controle. Beleza, galera? Então, boa noite a todos. Preparem-se. Quinta-feira, vão colocar o maior número de gente nessa sala aqui. E nós vamos dar continuidade ao treinamento de espaço horário estendido. E esse é o nosso ano. Quem conhece alguém em Salvador? Sábado, domingo que vem, evento aqui em Salvador com Jaime Cosma e a cobra vai fumar. Beijos para vocês, boa noite e fiquem com Deus. Parabéns! Nem a falta de energia para ter aula aqui, viu? Show de bola. Tem o quê, Fabrício? Aqui faltou luz, mas não faltou informação. Muito bem, faltou luz aí, tá bom. Ô, Fabrício, nós precisamos tirar uma fotinha aqui, Fabrício, ó. Põe aí, galera, põe todo mundo na câmera aí para a gente tirar uma foto de todo mundo que estava aqui na conferência. Todo mundo aparece aí, vai para sair na foto. Aí tira a tela, deixa de compartilhar a tela, isso. Vamos tirar aqui foto. Aqui estamos em grupo, ó, Elton. Aqui estamos em grupo, agora vamos ter reunião de equipe mundial.
Muito bem. Vamos lá, Fabrício. Tira aí a foto pra gente postar. Se eu tirar a foto, eu não apareço, porque eu tô sem luz. Tira aí, Carol. Então, eu já tirei, então. Eu fiz o print aqui agora. Ô, Carol, quem tá rindo aí? Peraí. Vou tirar. Ih, rapaz, tem muita gente que deu mais de 100 pessoas hoje, ó. Peraí. 83 inscritos. Parabéns, galera. Parabéns, galera. Show de bola. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Até quinta. Até quinta. Ó, quinta coloca.